Pastor Messias dispensa apresentações, mas porventura, se alguém ainda não teve a alegria de ouvi-lo, a oportunidade, são todos muito bem-vindos. Pastor Messias Anacleto Rosa é pastor da primeira IPI de Londrina, pastor jubilado, cheio de júbilo, e co-pastor desta igreja. Porque na medida das necessidades, nós recorremos a este nosso Pai espiritual. Pastor Messias me viu nascer, crescer, teve paciência comigo. Eu e o filho mais novo do pastor, João Marcos, aprontamos poucas e boas. Mas com a graça de Deus, fomos muito bem orientados, com misericórdia de nossos pais e pastores, e estamos aqui no trabalho do Senhor com referenciais que realmente nos direcionam, que nos inspiram. Homens como este, um profeta nacional, realmente são pessoas que admiramos, olhamos, seguimos o exemplo e ouvimos com atenção aquilo que é nos dito. Então que você possa realmente abrir o seu coração, abrir a sua mente e receber a palavra que vai ser compartilhada. Você já está cultuando a Deus, Deus já está falando através das canções, da comunhão. Desde quando você estava se preparando para vir, Deus já estava falando contigo. Então agora fique bem atento e ouça o que Deus vai te falar. Pastor, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo sempre. Pai, eis aqui o teu servo, e que nesse instante ele diminua para que o Senhor cresça. Esta palavra que o Senhor já colocou em seu coração e que certamente iluminará as nossas vidas, vai trazer orientação, exortação, inspiração, e que o teu Santo Espírito, Senhor, não encontre nenhuma barreira, nem nossa, nem do levante do inimigo, mas que o Senhor possa falar de forma soberana e poderosa às nossas vidas nesta hora. Oramos com vontade de ouvir a tua palavra nesse instante e no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tem um copinho d'água aí, né? Aqui, só vou deixar aberto, facilita para o senhor. Obrigado. Boa noite a todos. Quantos tiveram um bom domingo? Ótimo. Agora perguntem se eu tive um bom domingo também. Olha, vocês não imaginam como foi belo o meu domingo. Com vocês, esse pessoal maravilhoso. Aqueles que não puderam estar conosco no nosso encontro lá no Monte Horebe, mas eu tenho certeza que estavam conosco, porque estavam orando por nós, estavam compartilhando conosco. Então nós só temos palavras de gratidão a Deus. Eu estava vendo aqui o pastor Daniel e pensando que a minha presença aqui é um dever de minha parte, porque o pai tem que cuidar dos filhos, vocês concordam? E o pastor Daniel é filho, mas aí estabeleceu-se uma reflexão aqui dentro. Qual foi? A igreja de Londrina, ela é filha da igreja de Sorocaba, porque daqui de Sorocaba saiu um verdadeiro príncipe do Senhor, que foi o reverendo Jonas Dias Martins. E saindo daqui, ele foi para IEP, de IEP ele foi para Londrina, e foi aquela inspiração e aquela bênção para todos nós. Então a igreja de Londrina tem uma dívida muito grande para com a igreja de Sorocaba, e é uma dívida impagável, podem ter certeza disso. Uma das formas que a gente encontrou para resgatar essa dívida impagável foi enviar o reverendo Daniel para cá, para vocês. É claro que nós gostaríamos muito de tê-lo lá conosco. Eu gostaria muito de tê-lo no nosso quadro de pastores. A nossa igreja em Londrina tem 12 pastores, todos
de tempo integral trabalhando na igreja e mais 4 evangelistas. Seria muito importante que nós tivéssemos um filho lá conosco, mas Deus permitiu que um dos nossos filhos viesse para cá. E eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta assim direta. Vocês estão contentes com o presente que Londrina mandou? Olha, pastor Daniel, o senhor não imagina a alegria do povo. Então aqui está o pai visitando o filho, mas o filho visitando a mãe. Diga assim comigo: no reino de Deus tem umas coisas interessantes. Uma hora você é filho, ou às vezes pai. Eu aqui agora sou pai, mas eu sou filho. Então vocês me aceitam assim? Vocês me aceitam assim? Então eu vou falar 30 minutos como filho e 30 minutos como pai. Não é? A minha alegria em estar vendo aqui vários amigos, vários irmãos lá na galeria. Que auditório lindo, que Deus seja louvado. Quero também me reportar a Camila. A Camila, esposa do pastor, ela já não é minha filha, ela é minha neta, porque sua mamãe, nós a ganhamos para Jesus. E todas as vezes que eu encontro a sua mãe, a gente tem lembranças muito bonitas da noite que ela fez a sua pública profissão de fé, noite de 31 de dezembro. Você, menina, bonita, não sabíamos nós que Deus estava te preparando para ser a esposa do pastor Daniel. Então um beijo à minha neta, Deus continue a abençoá-la. Um grande abraço a todos vocês, Deus nos abençoe. Vocês desejando abrir as suas Bíblias, poderão fazê-lo no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ontem à noite nós pudemos compartilhar com os irmãos que participaram do congresso uma palavra sobre a família de Jacó e como Deus tratou com aquela família. Hoje pela manhã nós compartilhamos uma palavra sobre a família de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Como Deus tratou, como Deus de uma forma carinhosa tinha aquela família no coração. Hoje à noite nós vamos continuar falando de família, falando aos moços que estão aqui, às senhoras, aos senhores. As crianças não estão aqui, mas elas estão
no nosso coração. E nós recebemos esta palavra de Atos capítulo 16. Paulo aqui está na sua segunda viagem missionária. Paulo tem uma visão, onde lhe aparece um varão macedônio e lhe diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em obediência àquela voz, Paulo mudou seu roteiro e chegou a uma cidade chamada Filipos. E naquela cidade aconteceram 3 conversões. Primeira, a conversão de Lídia, vendedora de púrpura. Segunda, a conversão daquela jovem que adivinhava. Terceiro, a conversão do carcereiro. Stanley Jones, um ilustre pensador e escritor metodista, num de seus livros chamado A Conversão, ele diz que são 3 conversões com características totalmente diferentes. Mas hoje nós não vamos falar especificamente sobre a conversão de Lídia. Queria que você olhasse aqui nos meus olhos. Eu vou olhar nos seus olhos. E que você entendesse a palavra. Não terei a preocupação de falar bonito, muito menos a preocupação de fazer uma exegese do texto. Aqui no hebraico é assim, aqui no grego é assim. Não farei isto. Eu quero falar ao seu coração. Quero falar ao seu coração, ao seu coração. De uma forma que você entenda, compreenda e esta palavra alcance você como família. E o tema da mensagem desta noite é: uma família sintonizada com Deus. Repitam comigo: uma família sintonizada com Deus. E olhando nos olhos do irmão ali, do irmão, eu lhes pergunto: a sua família está em sintonia com Deus? A sua família está no foco de Deus? A sua família está dentro dos propósitos de Deus? Se hoje nós tivéssemos que responder essa pergunta: que nível de sintonia minha família vive com Deus? Não é tão complicado. Deixe que a Bíblia fale com você. E se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você não só me ouvisse, mas que você olhasse com seus próprios olhos o que a palavra de Deus está dizendo. Atos capítulo 16, versos 11 a 15. A palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas estavam em Filipos e num dia de sábado eles procuraram um lugar onde eles pudessem orar. Na casa onde eu estou hospedado aqui em Sorocaba, hoje à tarde, eu estava orando e meditando e pensando. Interessante que Paulo e Silas estavam naquela cidade e não procuraram um lugar onde eles pudessem instalar uma grande empresa, porque eles não eram empresários. Eles não procuraram um lugar onde eles pudessem construir um belo templo. Eles não eram construtores de templos. Eles não procuraram um lugar onde eles pudessem construir a sua casa. Eles não tinham casas, moradas fixas. Eu tenho alguns costumes pelo fato de viajar muito. Quando eu chego a uma cidade, um dos lugares que eu gosto de ir é no mercado público, porque no mercado você conhece a cultura da cidade, o que aquela cidade tem, quais são os costumes.
E é muito interessante. Cada cidade com as suas características, seus contornos. Paulo e Silas não procuraram conhecer a arquitetura da cidade, o comércio da cidade, as possibilidades empresariais da cidade. Eles disseram: vamos conhecer, descobrir um lugar onde a gente possa orar. Se nós hoje também tivéssemos essa mesma visão sobre a oração, se nós pudéssemos andar por essa cidade de Sorocaba e descobrir nessa cidade, não seria muito difícil. Ali naquela praça seria um bom lugar para a igreja orar. Agora à tarde, quando vínhamos para cá, passamos no local de recreação, onde as famílias se encontram. Que bom lugar para a gente orar. Você já andou pela cidade de Sorocaba, abençoando os hospitais? Você já andou pela cidade de Sorocaba, abençoando as escolas? Você já andou pela cidade de Sorocaba, abençoando as indústrias, o comércio, os presídios? Paulo e Silas procuraram um lugar onde eles pudessem orar. Chegaram à beira de um rio. Interessante, eles não chegaram numa sinagoga, eles não chegaram em um templo. Digam comigo: à beira de um rio. Você já orou à beira de um rio? Percebe que você pode orar a Deus em qualquer lugar, onde você está. Deus é Espírito. Deus está aqui, mas Ele está andando por essa cidade, amando essa cidade. E lá, Paulo e Silas, quando, nem sei se eles começaram a orar, tinha um grupo de mulheres. Agora há pouco o pastor Daniel leu Mateus capítulo 9, versos 35 a 40, com ênfase no verso 38. Eu presto muita atenção no culto. Se vocês me perguntarem tudo o que aconteceu até agora, eu vou repetir momento por momento. E Deus me deu uma mente fotográfica. Eu pego as coisas, eu estou aqui, mas olhando a reação de cada pessoa, no rosto de cada pessoa. Paulo não via só um rio, Paulo não via só terra, espaços. Diga assim: ele via gente. Nós precisamos ver pessoas também. Lá na beira do rio tinha um grupo de mulheres. Agora eu vou te mostrar 3 coisas. Eu vou ser muito prático, didático. Você vai lembrar da mensagem por muito tempo. Uma família em sintonia com Deus. Lá estava uma mulher. A Bíblia não nos diz se essa mulher tinha 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80. A Bíblia só nos fala uma coisa a respeito dela: que ela vendia púrpura. O comércio da púrpura era um comércio da classe alta, só para os ricos. Logo, ela vendia um produto para a classe alta. Ela era uma vendedora, uma comerciante. E essa mulher teve 3 atitudes que representam uma família. Daqui a pouco vocês vão entender
que ela era casada e ela tinha família. Era uma família. Primeira, a palavra de Deus nos diz no verso 14 que ela escutava o que Paulo e Silas diziam. Repitam comigo lá na galeria e aqui embaixo. Escutava. Uma família em sintonia com Deus é uma família que escuta Deus. Eu acho muito interessante que hoje as igrejas, vocês que são moços e nós os mais velhos, as pessoas vêm e me perguntam assim: pastor Messias, eu gostaria tanto que Deus falasse comigo. E a gente vai ao culto e algumas pessoas até dizem assim: o culto hoje não estava bom, o pastor não estava inspirado, o coral não estava, o pessoal do louvor não... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, o culto não é para você, querido, o culto é para Deus. Nós não temos que dizer se gostamos ou não gostamos do culto. O culto não é feito para mim, o culto é dirigido a Deus. É Deus que vai dizer se Ele gostou do louvor, se Ele gostou do sermão, se Ele gostou do culto, porque o culto é para Ele. Agora, queridos, eu quero lhes dizer algo muito claro ao coração nesta noite. Deus está falando conosco todos os dias. Naquele acidente, Deus falou com você. Naquele negócio que não deu certo, Deus falou com você. Naquela enfermidade, Deus falou com você. Naquele momento de sucesso, Deus falou com você. Nós precisamos estar sintonizados com Deus, em harmonia com Deus. As pessoas me perguntam: pastor Messias, Deus fala com o senhor? Eu falo: fala. Um dia uma senhora na igreja me procurou após o culto, e após o culto o pastor está um pouco cansado. Quando ele acaba de cumprimentar as pessoas tudo, ele quer ir para casa, botar uma bermuda e comer o que sobrou do almoço e descansar um pouco. Mas eu ia descendo lá no espaço, aquilo, muita gente, vou descendo as escadas. Ela falou: pastor, eu vou orar pelo senhor e Deus vai falar com o senhor essa semana a respeito do meu pai. E meu pai tem preconceito com as pessoas de cor. Falei: o quê? Seu pai não tem, minha filha. Até mesmo porque a sua mamãe é morena, é mulata. Ela falou: não, eu vou orar e Deus vai falar. Porque tem uns irmãos na igreja que dão ordens para a gente. E dão ordens até para Deus. Ainda bem que Deus não obedece a essas pessoas. E eu orei aquela semana, mas em momento algum não foi por descaso, mas eu não me lembrei daquela senhora. Sinceramente não me lembrei. E não orei. No próximo domingo ela está no mesmo local. Quando eu desço, ela falou: o que foi que Deus falou com o senhor? Porque agora o senhor vai me falar o que Deus falou com o senhor a respeito de meu pai. Falei: irmã, para ser bem sincero, Deus não falou nada comigo porque eu não orei sobre isso. Deus não me falou se o seu pai tem ou não tem preconceito. Deus não me disse nada disso. Quero falar a vocês jovens. Deus fala com você a respeito de casamento. Deus fala com você a respeito de vocação. Esse meu filho mais novo, amigo do pastor Daniel, amigo, companheiros. Hoje o pastor Daniel é um belo pastor. Ele é um magistrado, um juiz de direito.
E o senhor sabe, pastor Daniel, que ele ia ser jogador de futebol. E quando ele ia treinar lá no Flamengo, Deus começou a mudar as coisas na vida dele. Eu tenho certeza, pastor, que um dia Deus falou com o senhor. E eu tenho certeza que um dia Deus falou com meu filho. A família hoje, queridos, precisa escutar Deus falando. A família hoje precisa estar sintonizada com Deus e dizer: Deus, o que o Senhor está nos querendo de nós? O que o Senhor tem a nos dizer? Quando eu completei 25 anos de pastorado na igreja de Londrina, eu tive a chamada síndrome dos 25. Eu falei: eu não quero mais ser pastor aqui. A igreja estava bonita, mas eu falei: eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer não é pregar, é de escrever os livrinhos. Esse é o que eu tenho mais, certo? Aí eu entrei no quarto e fui orar. E quando eu me ajoelhei, senti a presença de Deus. Parece-me que eu não tinha forças para articular palavras, mas eu disse para Deus: Deus, eu quero voltar para Florianópolis, que é a cidade que eu mais gosto. E lá eu vou botar uma bermuda e escrever os livrinhos, comendo camarão e não tendo outras preocupações. Nisto, Deus fala assim comigo: mas você já falou comigo sobre esse assunto? Eu falei: estamos falando agora. E eu tenho minhas agendas de oração. Deus falou: pegue a agenda. Eu peguei a agenda e Deus falou: quebre as pontes. Diga comigo: quebre as pontes. A primeira ponte que Deus falou para mim: quebra. Falou: você não vai para lá, você vai ficar. Quem sabe hoje Deus fala com você: termina esse namoro. Quem sabe hoje Deus fala com você: para com esse relacionamento. Quem sabe Deus fala com você: para com esse procedimento seu. Para com essas atitudes. Se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus, escute a palavra. Deus está falando. Ele fala que Ele te ama. Ele fala que você é um missionário, um embaixador. Vai, vai, vai. Nós estávamos agora, o ano passado, na praia. Eu tenho 3 filhos. Uma filha com 53, outro com 46 e outro com 37. E a minha esposa. E a minha família falou: o ano que vem você não vai viajar muito. Você vai diminuir suas viagens. E eu vou ser bem aberto com vocês. Já não gosto muito de viajar. E as viagens já me cansam um pouco. Dormir em lugares diferentes, comidas diferentes, clima diferente. E na hora que a minha família falou: nós gostaríamos que você chamasse a secretária da igreja e nós queremos acompanhar todos os convites que chegarem. E você vai reduzir suas saídas. Eu ouvi uma voz. Não fiquem pensando que eu sou místico, não fecho o filtro. Como eu ouço, você também ouve. O Senhor também ouve. O Senhor também ouve. E a voz dizia assim: em viagens, muito mais. Está em 2 Coríntios capítulo 11.
Sabe por que eu estou aqui hoje à noite? Estou indo para os 80 anos. Eu não estou aqui para os aplausos de um auditório. Não quero isso, eu não sou disso. Não estou aqui com outro propósito qualquer. Simplesmente eu estou aqui porque eu procurei ouvir a ordem de Deus. Vá para casa, querido. Reúna a sua família e diga: vamos abrir nossos ouvidos. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Jeremias capítulo 29, 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu acho que Deus vai dizer para a senhora, para o senhor, para vocês. Ele vai dizer coisas muito lindas a vocês. Ouçam Deus. John Stott, um escritor do século, morreu há pouco tempo. Ele escreveu muitos livros, e um dos livros dele ele diz: escute o mundo, escute o Espírito. Que Deus nos ajude nesta noite a ouvirmos a sua doce voz. Fala minha alma, ó Cristo, fala com muito amor. Fala comigo, Senhor. Fala com a minha família. Que Deus nos ajude. Diga comigo: uma família em sintonia com Deus, ela escuta Deus. Número 2, olha o versículo 14. Mas uma família em sintonia com Deus, ela não só escuta Deus, mas a palavra de Deus nos diz no verso 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Diga ouvidos. Agora diga coração. Entre nós aqui, a gente às vezes não escuta com o coração. Uma família que escuta Deus, em segundo lugar, uma família que acolhe Deus. Eu fico imaginando Lídia, quando ela ouviu a explanação, a colocação da palavra, a pregação da palavra, a palavra de Deus queimava. Eu fico imaginando, pastor Daniel, eu fico imaginando como que Paulo pregava. Eu tive o privilégio de ouvir o Billy Graham pregando, e eu fiquei bem pertinho dele assim. Ele pregava tão simples, muito simpático quando pregava, um rosto bonito, mas a gente ficava muito ligado nele, a gente bebendo as palavras de Billy Graham. Eu fico imaginando, o que será que Paulo falou para essa mulher? Mas à medida que Paulo e Silas falavam, a palavra de Deus nos diz que o coração de Lídia, diga, como uma flor, se abre para o orvalho. O coração de Lídia se abriu para Deus. Diga, nesta noite, nós acolhemos Jesus em nossa casa. Não vamos só ouvi-lo, mas vamos dizer: Jesus, seja bem-vindo. Na casa onde eu estou hospedado, o casal está aqui. Primeira coisa, o Pedrinho carregou minha mala. Eu vou levar a sua mala. Falei, tá bom, Pedrinho, você vai levar a minha mala. Quando eu entrei no quarto para descansar um pouquinho, mas antes de entrar no quarto, a irmã veio
e trouxe um cacho de uva, umas frutas, e nos assentamos ali. Eu nem lavei as mãos, já entrei lá na cozinha, sentei lá numa cadeira lá fora, comecei a degustar, a saborear aquelas uvas, tomei uma aguinha de coco. Aí eu subi, o ar já estava ligado lá no quarto. Quando eu deitei um pouco, eu sou muito emotivo, eu chorei. Falei: Deus, eu nunca estive nessa casa, mas essa casa me acolheu. Quero dizer a vocês que eu tenho pregado em vários países do mundo. Às vezes eu chego numa casa que eu não falo aquela língua, eu não conheço aquela cultura. Eu me lembro que eu fui me hospedar com uma família oriental e eu calço o número 43. Meus pés são grandes. E a família, os orientais, têm o pé pequenininho e botaram um chinelinho para mim. Eu botava só o dedão do pé. Mas foi o jeito que eles encontraram para me dizer: seja bem-vindo. Eu chego numa casa, observo a toalha, eu vejo que tem um sabonete mais cheiroso, a cama limpinha. Já me hospedei em uma casa onde não tinha cama, muito pobre. Já me hospedei com famílias lá em países da África, onde não tinha comida. Eles me disseram: nós não temos comida para lhe oferecer. Você pode dormir no chão, ou você pode dormir numa cama de lençóis de linhos do Egito. Não faz diferença. Eu não sei como é sua casa, mas Jesus quer ser acolhido na sua casa. Ele quer assentar à mesa e fazer uma refeição com você. Jesus quer assentar à sala e assistir algumas novelas com você. Jesus quer assentar-se com você lá diante do seu computador e entrar naquelas janelas de relacionamentos. Pastor, o senhor pegou duro, mas eu lhe faço uma pergunta. A sua casa talvez tenha a Bíblia de Jesus, mas não tem o Jesus da Bíblia. A sua casa tem um quadro na parede, bonito, Jesus, a ceia, lindo. Aí vem Jesus e bate lá na porta e fala: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e ele ceará comigo e eu com ele. Eu vou te mostrar uma passagem na Bíblia, não precisa abrir. Está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Olha aqui para mim, por favor. Na cultura judia, há um costume interessante. Quando o moço está enamorado de uma moça e vai à sua casa para visitá-la à noite, ele leva um vidro de um precioso perfume. Aliás, eles gostam muito de perfume, muito. E ele bate a porta, a noiva não vem. E lá no cântico diz assim: o meu amado bateu a porta, eu escutei, mas não me levantei para recebê-lo. E na cultura judia, depois que o moço bate a porta várias vezes e a noiva não vem, ele tira aquele frasco de perfume na forma de um azeite, ele derrama sobre a fechadura e unta bem a fechadura
e vai embora. Agora vocês perguntam, por quê? Para que quando a noiva vier à porta, abrir a porta, as suas mãos fiquem untadas também. Ele fala, ele esteve aqui e eu não percebi. Olha aqui para mim. Eu acho que Jesus está à porta da casa da gente. Ele fala, eu quero abrir a sua geladeira, ver como que ela está. Ele quer ir lá à despensa e ver como está. Nós estávamos numa reunião de oração na tarde de esperança. Vão muitas pessoas. E na hora que eu chamei as pessoas à frente para nós orarmos, eu estava orando e vi uma palavra que dizia assim: Deus vai colocar dinheiro na sua bolsa e vai suprir sua necessidade. Olha só. E várias pessoas estavam ali orando, e uma senhora que eu não conheço, me contaram, ela esqueceu a sua bolsa lá na cadeira. E o espaço é grande, cabe lá umas 2.500 pessoas. Ela deixou a bolsa lá aberta. E ela veio à frente na oração e orou assim: ó Deus, o Senhor sabe das minhas necessidades, nós não temos o que comer. E uma senhora, Edna, esposa de um médico cirurgião plástico, estava muito tocada, chorando, e viu quando aquela senhora levantou-se já chorando e veio à frente, deixou a bolsa, e depois escutou ela orando baixinho assim, mas orando. Ela abriu sua bolsa, pegou sua carteira, foi lá e botou não sei quanto, mas botou um bom dinheirinho lá. Botou o dinheirinho na bolsa da mulher. Jesus conhece tudo a nosso respeito. Talvez Ele vai entrar na sua casa e fazer uma limpeza. Talvez Ele vai entrar na sua casa para trazer alegria na hora das refeições. Trazer perdão para esse casal que há 15 dias não conversa. Trazer reconciliação com esse pai e filho que cortaram os relacionamentos. E isso acontecendo dentro das próprias igrejas. O nosso Jesus, queridos, não é o Jesus só do templo, o Jesus daqui. Ele é o Jesus do dia a dia. Abra a sua casa hoje. Faça como Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus falou, hoje eu vou ficar na sua casa, ele não tinha celular, passou um torpedo, passou, como é que vocês falam? Mensagem, é isso? Obrigado pela assessoria, SMS, é isso? E falou assim para a esposa: prepare, pegue todos os enlatados que você tem e bote para descongelar, e que o homem está chegando e levando uma turma com ele. Graças a Deus que não tinha celular, e graças a Deus que a mulher de Zaqueu não era rabugenta, não era daquelas mulheres que se o marido chegar e falar, eu para a cozinha não vou, se você quer dar, você que vai cuidar disso. Lá vem chegando Jesus, Pedro, João, aquele pessoal todo com ele. E Zaqueu chegou e só falou para a mulher assim, falou, esse aí é Jesus de Nazaré. Ele veio e ele quer jantar. Diga comigo, Jesus quer jantar, quer almoçar, quer tomar café. Ele quer entrar na casa da gente.
Que Jesus faça isso hoje na minha e na sua casa. Uma família em sintonia com Deus é uma família que escuta Deus e é uma família que acolhe Deus. Número 3, olha a Bíblia comigo, estamos encerrando o estudo. O versículo 15 diz: depois de ser batizada ela e toda a sua casa, os irmãos perceberam? Diga, toda a sua casa. Nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Uma família que serve a Deus. Ela falou: Paulo, Silas, a minha casa a partir de hoje vai ser uma congregação. A nossa igreja em Londrina está caminhando para as 300 células. Queridos, os pequenos grupos, as casas, queridos, será que nós já fizemos da nossa casa um local de serviço mesmo a Deus? Eu queria terminar essa mensagem fazendo um apelo aqui aos moços, às senhoras, aos senhores. Eu e minha esposa estamos envolvidos com a igreja perseguida, a igreja subterrânea, a igreja sofredora. Hoje nós temos 52 países na linha de perseguição. Na linha de perseguição. Enquanto nós estamos aqui, muitos dos nossos irmãos não só estão presos, mas alguns estão sendo torturados. A imprensa não diz isso, porque não tem interesse em dizer isso. Não tem interesse. Mas nós temos todas as informações, ou várias. Você, quando vai a certos países, você não vê isso, sabe por quê? Você vai como empresário, como homem de comércio, como executivo. Você fica hospedado em bons hotéis e tem uma igreja lá chamada Igreja do Estado. É uma igreja oficial. Mas deixa eu lhe dizer, a verdadeira igreja é aquela que se reúne com as luzes apagadas. Não cantam alto como hoje eu ouvi o piano tocando, ouvi os instrumentistas aqui. Não tem microfone. Eles não podem ser identificados. Eu tenho estado nesses lugares. E alguns dos senhores sabem do que eu estou falando. Mas a igreja não morreu. Hoje estão se convertendo por dia cerca de 30 mil pessoas na China. A China está crescendo, mas o Evangelho lá está triunfando. O governo não diz isto, mas essa é a verdade do reino de Deus. Diga comigo: Senhor, nesta noite, eu quero como família abrir os ouvidos. Você está dizendo isso com o coração? Fala: Senhor, eu quero te escutar. Diga: Deus, abra o nosso coração. Te acolhemos. Não fica do lado de fora. Entra, Jesus. Amém. E diga: Senhor,
Eu quero que a partir de hoje, a minha casa e a minha família seja uma agência do reino. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Aquele moço que toca piano, órgão, ele está aí? Queria que você tocasse. Você é um bom pianista, mas eu queria que você tocasse assim. Só que os anjos escutem. Suave, suave, suave. Eu tenho uma palavrinha para os irmãos que estão lá na galeria. Quero vê-los todos. Lá bem atrás estou vendo um cidadão. Quero olhar bem aqui a todos, inclusive quem está de plantão lá atrás. Aqui à direita e aqui à esquerda. Peço que todos olhem aqui. Eu vou ficar de pé aqui. E quero fazer uma oração curta, não vou fazer oração longa. Oração curta. Mas eu quero orar por você. Você é família. Quem sabe nessa noite você diz assim: pastor, ore pelos meus pais. Eu vou orar pelos seus pais. Pastor, ore pelos meus filhos. Eu quero orar pelos seus filhos. Pastor, ore para que Deus me dê um bom casamento. Eu quero orar para que Deus lhe dê um bom casamento. Pastor, ore pela nossa saúde. Eu queria orar pela sua saúde, não só física, mas a sua saúde emocional. Eu vou ficar de pé aqui. Não vou falar mais uma palavra. E eu não quero que ninguém venha à frente porque eu disse uma palavra. Não venha. Mas também, se Deus tocou seu coração e você precisa que nós oremos por você, você vem à frente. E nós vamos orar a Deus. Eu peço aos 2 pastores da igreja que fiquem aqui comigo. Isso, pode deixar a sua Bíblia aí. Vamos ficar aqui. Aqui, isso. Vamos ficar aqui perto das pessoas. O senhor fica mais lá um pouquinho, pastor? O senhor fica aqui, pastor. O senhor é o nosso pastor. Eu fico aqui. Agora você pode tocar aquele cântico, querido. Vem o Senhor minha vida oferecer. Sabe qual é? Vocês sabem? Tá jóia. Eles começando a tocar, você já vai pegar. Eu tenho um compromisso com Deus de não terminar um culto sem orar pelas pessoas. Porque eu sei que depois algumas pessoas me procuram e dizem assim: pastor, ore por mim. Eu já oro agora. Já oramos agora.